Délio e Elivaldo, aqui no Piauí nós temos a situação do PRB que não deve confirmar ou ainda está na dúvida se vai confirmar a candidatura de Frank Aguiar ao Senado. Entrou assim num princípio de crise, Nádia, porque o cantor Frank Aguiar foi assediado e ele adorou o assédio de uma coligação da oposição, liderada pelo senador Elmano Ferrer, que inclusive acusa o governo de cooptar lideranças que estão aderindo à sua candidatura ao governo do Estado. Mas ontem eu tirei a prova dos 9 ao conversar com o deputado Gessivaldo Isaías, que é o presidente do PRB do Estado, e ele esclareceu duas coisas. Primeiro, a candidatura de Frank Aguiar não é assim 100% certa, não. Segundo, o PRB é um partido da base governista. Agora, Délio, aí em Brasília, muitas discussões sobre uma possibilidade de candidatura única das esquerdas. Isso mesmo, Nádia. Olha, a ideia de uma candidatura única no campus da esquerda vem gerando muitas discussões. Ontem a gente até aqui falou sobre a possibilidade de o PCdoB abrir mão da candidatura da deputada Manuela Dávila à presidência da República, isso para apoiar a candidatura do deputado do ex-ministro Ciro Gomes. Ontem, Nádia, a deputada Manuela Dávila também falou sobre esse assunto. Ela disse que essa possibilidade existe, que ela pode apoiar o ex-ministro Ciro Gomes ou outro candidato da esquerda, mas para isso vai ter que os outros partidos precisam entrar num consenso, não apenas uma aliança entre PDT e PCdoB. Essa unificação tem que envolver também o PT do ex-presidente Lula e o PSOL, que tem como pré-candidato o Guilherme Boulos. Só, Nádia, que se depender aí dos outros partidos, pode ser que a viabilização dessa candidatura unificada nas esquerdas, isso não aconteça. Isso porque o PT já decidiu que não vai apoiar outro candidato no primeiro turno, pelo menos outro candidato fora do partido. E esse pensamento é compartilhado por Guilherme Boulos, que é o pré-candidato do PSOL. Mas, indiferente a isso, o ex-ministro Ciro Gomes ainda alimenta essa possibilidade de candidatura única nas esquerdas, tendo ele como candidato. Além disso, o ex-ministro Ciro Gomes também trabalha para construir uma aliança com o PSB, mas neste caso essa aliança pode não ser viabilizada por conta das rivalidades das candidaturas do PDT e do PSB nos estados. Nádia. Entendo, Elivaldo, como é que um candidato que eu acho que inclusive cresce agora, começa a ganhar mais corpo, que é o deputado, o ex-ministro Ciro Gomes, ele poderia unir esquerda e partidos de centro numa mesma candidatura? Não, essa vai ser a tendência. O Délio aí, ontem ele abordou esse assunto, Délio, e tem outro assunto também que é relacionado aos partidos de centro. Pelo menos 8 candidatos ou pré-candidatos, Nádia, começam hoje uma conversa em torno de buscar uma unidade. São eles, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, da Riachuelo, Flávio que esteve aqui, Rocha. Flávio Rocha, enfim, até Marina Silva. Álvaro Dias também. Ou seja, Délio e Nádia, esses candidatos, pré-candidatos, que são mais ou menos do mesmo campo, eu acho que vão cair na real, porque é candidato demais, competitividade de menos. A tendência do diálogo é buscar uma candidatura única desse campo de centro. Então eu acho, Nádia e Délio, que no Brasil, viáveis mesmo, terão aí 4 candidatos no máximo, cada um representando um segmento importante, formador de opinião e com peso político da sociedade brasileira. Assina embaixo, Elivaldo Barbosa. Délio, até mais tarde no Jornal do Piauí, com outra participação sua aí direto de Brasília. Muito obrigada, um bom dia para você. Você falava do PRB? Pois é, Nádia, falava do PRB. E eu conversei, como disse, com o deputado Gessivaldo Isaías e ele justifica exatamente esses dois aspectos, base governista e candidatura de Frank Aguiar ao Senado. Em momento algum, o pré-candidato a senador Frank Aguiar disse que tinha fechado um acordo político com o doutor Elmano Ferrer, que é um pré-candidato a governador do estado do Piauí. O PRB, por sua vez, continua na situação. Nós vamos fazer, como eu sempre digo, uma pesquisa, essa pesquisa qualitativa sobre a questão do Frank Aguiar, é isso que eu tenho falado com ele, e nessa pesquisa qualitativa nós vamos apresentar
ao governador do estado, vamos apresentar os partidos da base, porque nós temos que ver que a composição não é feita só do governador do estado, a composição é feita de partidos. Então nós temos que ter fatos. E para me ter fatos, eu tenho que ter uma pesquisa que qualifique o pré-candidato a senador para dizer que é um candidato competitivo como qualquer outro candidato. Bom, tá aí o deputado Gessivaldo, então, falando que o Elivaldo já tinha comentado com a gente aqui. Vamos à última de hoje, Elivaldo? Olha, Nádia, a última de hoje ainda da oposição. Pelo menos 50 prefeitos estão organizando um ato de adesão ou de apoio à pré-candidatura do tucano Luciano Nunes. Esse ato está sendo tratado, Nádia, muito nos bastidores. Não querem dar visibilidade agora, temendo aí assédio, sobretudo, de partidos de muitos desses prefeitos que são aliados ao governo do estado. Aí estão, por exemplo, MDBistas e prefeitos filiados ao Progressistas, e já assinando aí a adesão assim, de carteirinha ao tucano Luciano Nunes. O ato deve ser organizado antes das convenções e ainda no mês de junho e aqui em Teresina. A meta de Luciano Nunes é iniciar a campanha com pelo menos 50 a 60 prefeitos do seu lado.